Olha, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado aprovou na quarta-feira um projeto que amplia o prazo de renegociação de dívidas dos produtores rurais. A proposta é do senador licenciado Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, com quem eu converso agora. Deputado, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Sebastião. Boa tarde, que está nos acompanhando no AgroMais. Prazer falar com a Band, todos os seus telespectadores e internautas. Ótimo, prazer todo nosso. Obrigado mais uma vez por disponibilizar o seu tempo e pela gentileza de aceitar o nosso convite. Vamos falar sobre essa proposta, então, deputado, sobre o projeto, que, aliás, ele foi criado, já começou a ser discutido antes dessa situação lá do Rio Grande do Sul, e não é especificamente lá para o Rio Grande do Sul, né? Nos faz entender do projeto, deputado, por favor, senador. Sebastião, esse é o problema da dívida ativa, que nós trabalhamos há muitos anos, junto com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Havia um projeto de lei de 2016, que já caducou, não existe mais, e nós em 2019, né, apresentamos esse projeto de lei, e que agora o senador Sérgio Moro, que é nosso parceiro, é o relator dessa matéria, do meu projeto de lei, e conseguiu aprovar na Comissão de Agricultura, e agora ele vai para a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Então, está andando o projeto que beneficia produtores de todo o Brasil, não é apenas os produtores do Brasil, do Rio Grande do Sul, mas também produtores brasileiros que têm problemas com dívida ativa. Tem muito Banco da Terra, que foi financiado aqui no Rio Grande do Sul, e outros tipos de dívidas que ainda vêm, que os produtores não pagaram. Havia ainda, durante a pandemia, Sebastião, condições dos produtores negociarem as dívidas com condições facilitadas. E esse projeto acabou, já não existe mais. E nesse instante, então, foi aprovado na Comissão de Agricultura, e nós queremos aprovar esse projeto agora na Comissão de Assuntos Econômicos, e depois ele vai para a Câmara. Isso ajudará produtores que têm problemas com dívida ativa no Brasil inteiro, não é apenas do Rio Grande do Sul. As dívidas gaúchas é outra situação, Sebastião, que eu vi agora vocês mostrando Santa Vitória do Palmar. Não é apenas a Santa Vitória, toda a metade sul do Rio Grande do Sul tem muita soja para colher e um pouco de arroz ainda para colher, né? Mas o prejuízo é muito grande na soja nessa parte sul do estado. E tem também problemas em outras regiões com leite, com suíno, com frango, e também com soja na parte norte do estado. Pois é, e mais um dos grandes argumentos do projeto é a questão climática, né? Em outras regiões também, né? Como é que se deu a criação do projeto? Qual é o argumento? Sebastião, não é a questão climática, não é esse assunto desse instante. São dívidas que os produtores acumulam ao longo da sua vida, de anos passados. Então, essa situação existe, né, em função de planos econômicos anteriores, e o projeto em si não trata especificamente da questão climática. A questão climática, nós levantamos dados com o Banco do Brasil e os demais bancos do Rio Grande do Sul. Hoje, os produtores devem em torno de 120 bilhões junto ao Banco do Brasil, que é o maior financiador, Sicredi, Sicob, que é o segundo maior financiador, e os demais bancos, como Caixa Federal, Bradesco, Banrisul, que também financiam no Rio Grande do Sul. Então, esse volume de aproximadamente 120 bilhões é que nós estamos buscando com as entidades de classe, com a Farsul, com a Federarroz, com a FETAG, com as cooperativas, enfim, para poder buscar uma negociação. Não é o caso específico, não é apenas o caso agora que nós temos com relação às enchentes. Nós já tivemos, nos últimos 3 anos, nós tivemos 2 anos de seca e agora um ano de enchente. Então, em 5 safras, nós já tínhamos perdido com a seca mais de 100 bilhões de reais, 2 safras de seca. Agora, ainda não foi quantificado pela Emater e pelas entidades de classe quanto nós perdemos com a atual safra que ainda está em colheita. Então, e o pedido é por um prazo maior, né? Pelo menos até o final do ano, mas mais do que isso também, né, senador? Aqui nós queremos agradecer ao ministro Carlos Fávaro, também ao ministro Paulo Teixeira, que já saiu uma resolução, agora na semana passada, que estendeu um prazo para os produtores rurais do Rio Grande do Sul, dos municípios que foram atingidos pela emergência, são mais de 400 municípios, que tem um prazo até agosto. E nesse período, daqui até agosto, nós queremos montar uma nova securitização, um prazo maior. Isso aqui não adianta você rolar para o ano que vem, para simplesmente jogar uma parcela do investimento no final da dívida, isso não é suficiente.
O problema é muito sério, ocasionado pela seca, e agora, muito maior ainda, quer dizer, o problema ocasionado pelas enchentes, pelas chuvaradas. Problema estrutural, né, senador? Mais do que pontual, é claro, tem toda uma questão do endividamento, você fala, e de tempos, né? É claro que o clima tem agravado a cada tempo, não só no Rio Grande do Sul especificamente, mas em outras regiões também. Mas é um problema que se precisa de uma política mais estruturada, não? Como é que o senhor vê nesse sentido? Sebastião, se você pegar a Europa, os Estados Unidos, o Japão, a China, eles subsidiam largamente os seus agricultores. O subsídio nestes países é entre 20% a 25% do valor da produção. E também eles têm um seguro agrícola. Quando você pega o subsídio do Brasil, comparado com a União Europeia, Estados Unidos, por exemplo, você vê que nós temos aqui 4 ou 5% desse subsídio, enquanto que eles têm de 20% a 25% de subsídio. Por isso, a grita dos agricultores, que sempre estão sujeitos às questões de intempéries climáticas. E um outro ponto importante, Sebastião, eles têm um seguro agrícola eficiente, muito mais eficiente do que nós. Nós não temos subsídios como os europeus, asiáticos ou americanos têm. Nós temos um seguro incipiente ainda, o Proagro, o próprio seguro privado. Então, é a diferença dos produtores brasileiros que enfrentam nessa concorrência dos produtores mundiais. Todo mundo subsidia, todo mundo tem um seguro bem mais eficiente e nós não temos isso. Então, o que nós precisamos? Um seguro agrícola mais eficiente, e não vou dizer do subsídio, mas pelo menos que o seguro agrícola fosse melhor para ajudar os nossos produtores a evitarem essas renegociações de dívidas. Pois é, senador, bom, o projeto, né, aprovado na comissão, ele contempla todos os agricultores, é preciso dizer, não é? Mas é claro que de uma vulnerabilidade maior, os pequenos agricultores, a situação é um pouco mais grave, não é, para os pequenos, não é? Sebastião, vamos esclarecer. Esse projeto é só dívida ativa, que é um pedaço bem pequeno da dívida que tem. É gente que vem rolando contas há muitos anos e não consegue pagar. Essa dívida está com a União. E nós precisamos de condições favorecidas para que os produtores que ainda têm esse tipo de dívida possam fazê-lo. Nesse outro caso, pequenos, isso aqui tem pequenos, médios ou grandes. E no outro caso que nós buscamos agora é uma renegociação mais ampla para o estoque de dívida que nós temos de custeio, investimentos e próprias renegociações de anos anteriores que façam um pacote e tenhamos um prazo maior com condições de juros também facilitados. Não adianta você fazer um alongamento com juros de 10%, 12% ao ano. É impagável. Então, esse é o processo que nós temos que enfrentar nesse instante. Então, acertado agora esse projeto que resolve a dívida ativa, que é um número pequeno de produtores no Brasil inteiro, isso aqui não é apenas Rio Grande do Sul. Nós estamos focando agora o endividamento, uma nova securitização para os produtores, principalmente os do Rio Grande do Sul e algumas outras regiões do Brasil. Mas aqui nós precisamos resolver esse impasse do endividamento. O texto precisa passar ainda pela Comissão de Assuntos Econômicos, não é? Qual é o processo agora, senador? Passou na agricultura, o próximo passo agora ele vai para a Comissão de Assuntos Econômicos. Seguramente nos próximos dias nós também queremos aprová-lo e depois pressionar para que a Câmara também faça com agilidade e aí o governo pode implementar essas medidas. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional está atenta a essa questão e sabe que para eles receberem tem que dar melhores condições para que esses agricultores pequenos, médios ou grandes possam, vamos dizer assim, ter condições de pagar essa conta. Bom, senador, o senhor está licenciado neste momento, né, por questões de saúde, mas sendo do Rio Grande do Sul, imagino que esteja acompanhando com um olhar cada vez mais atento lá para o seu estado. O senhor gostaria de trazer alguma situação lá do seu estado, pelo seu trabalho também lá? Nós estamos buscando também, o meu colega Irineu, que assumiu no meu lugar, trabalha lá e eu trabalho aqui. Então, mesmo fazendo o tratamento que estou fazendo, eu também estou, vamos dizer, focado nessas questões dos excessos de água, Sebastião. Estamos fazendo, desde o ano passado, que nós tínhamos seca, começamos aqui com o competente geólogo Rogério Porto, alguns professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e alguns agrônomos da Sociedade de Agronomia do Rio Grande do Sul, fazendo um projeto de armazenagem de água,
nós tivemos seca e temos condições de armazenar água com pequenos açudes ou alguns barramentos que possam trazer água para irrigação. E essa água que você segura, que sobra no inverno, Sebastião, essa água deixa de correr e formar enchentes, como nós estamos vendo agora no Rio Grande do Sul. Uma parte dessa água nós conseguimos segurar e transformar a seca, que é um problema sério, com condições de irrigar. Então, esses programas nós estamos fazendo nesse instante, também aqui no Rio Grande do Sul, para ajudar a seca que nós enfrentamos e também consegue resolver uma parte do excesso de chuvas que hoje está escorrendo e causando essas enchentes enormes que nós estamos enfrentando no Rio Grande do Sul. Tá certo. Senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, lá de Candelária, né, senador? Muito obrigado pela sua participação. O senhor está bem de saúde agora? Tudo bem, natural de Candelária, mas residindo em São Borja já há 50 anos. Tá certo. Obrigado, senador. Tudo de bom para o senhor e melhora sempre aí na sua saúde. Volte sempre a conversar com a gente. Obrigado a você e aos amigos telespectadores do AgroMais. Prazer em falar com vocês.